Amém? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Quantos também têm expectativa? Sabe, expectativa é algo incrível, né? A sua vida vai em direção às suas expectativas, ok? A sua vida vai em direção às suas expectativas. Se você tem expectativa de que esse ano será um ano poderoso, eu quero dizer algo para você, que será um ano poderoso. Porque a sua vida vai em direção às suas expectativas. 2020 não foi um ano fácil. 2020 foi um ano de muita luta, de muita dificuldade, de muita pressão, né? Foi um ano realmente... Estava conversando hoje em um café com o pastor Fernando e com a sua esposa. Estava dizendo um pouco de como foi difícil esse ano de 2020 para nós. Um ano de muitas guerras, muitas lutas. Nunca travei tantas batalhas. Nunca enfrentei tanta resistência. Foi um ano também de perdas. Mas vou falar para você, no final do ano de 2020, o Senhor falou comigo, e foi algo tão poderoso, foi algo tão assim especial. Foi um encontro que eu tive com Jesus, e foi um momento tão rico, tão assim, sabe, tão sublime. E o Senhor disse para mim: renova suas expectativas, porque em 2021 eu vou fazer coisas na sua vida sem precedentes, coisas que você jamais viu. Sabe, Marcos capítulo 2 registra, não comecei a pregar ainda não, tá? É só a introdução, ok? Eu sinto muita vontade todas as vezes que eu estou aqui. Quantos estavam aqui no ano passado, quando nós estivemos aqui? Aleluia, foi um momento tão poderoso. Pastor Fernando disse que foi um sábado ou domingo que vocês tiveram um momento aqui também muito poderoso. Sábado. E eu falei para ele, então eu estou em paz, porque se não for poderoso aqui hoje, já aconteceu, então sábado, estou livre de toda a pressão. Mas foi tão poderoso que aconteceu no ano passado. Eu falei para o Fernando, tem lugar que você vai e você abençoa muitas pessoas, mas tem lugar que você vai que você é abençoado. Eu confesso para você que por vezes a gente saía por essa porta, eu voltava e falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Foi uma glória tão poderosa, e eu creio que essa glória será ainda maior nessa noite. Quantos creem? A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 2, versículo 11, que registra a história da cura daquele paralítico, né, de Cafarnaum. E é tão interessante que no final da cura, aquele homem, do milagre que aconteceu com ele, ele dá glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo, ao ver aquilo, disse: jamais vimos coisas assim. A expectativa que está no meu coração para 2021 é o que vai acontecer no nosso meio, que as pessoas vão dizer: jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Eu quero começar profetizando na sua vida nessa noite, que você verá coisas em 2021, que as pessoas vão olhar na sua célula, no seu discipulado, e vão dizer: jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim no nosso trabalho. Jamais vimos coisas assim na nossa vida financeira. O que as pessoas vão olhar e vão dizer isso ao seu respeito. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo falou algo comigo nesses dias, e eu quero repartir um pouco dessa porção com você. E uma coisa que eu tenho feito, não assim procurando algo para mim, mas para edificar outras pessoas que têm nos seguido, né? Então, se você não me segue no Instagram, siga-me, né? Ok? Francisco Vasco 1. Então, se Deus falou algo com você, você escreve depois, marca, para abençoarmos também outras pessoas. Quantos creem que podemos abençoar outras pessoas? Você sabe, o Espírito Santo falou comigo, e eu senti que isso realmente é algo da parte de Deus. Os profetas, os homens de Deus que são sensíveis, têm percebido uma coisa: se você for assim humilde, se você for alguém simples para perceber o que está acontecendo naturalmente falando, não é normal. Não é normal. As coisas, a maldade acelerou. As coisas no mundo ligado à perversidade aumentou. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso quer dizer que o ponteiro do relógio, ele mexeu. Está próximo à volta de Jesus. Está muito próximo à volta de Jesus. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem,
algo poderoso aconteceu e os homens ficaram assim, né? Nunca tinha visto aquilo. E aí Pedro está dizendo algo. Pedro falou para eles: você sabe, nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas olha para cá, o que aconteceu ali em Atos foram com 120 pessoas. Então, aquela palavra que Pedro disse, na verdade, é uma palavra profética. Ela se estende a nós. Eu creio que nós seremos a geração dos últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões. Eu quero declarar que nesse tempo de conferência, nesses dias, você vai ter visão da parte de Deus. Quando eu falo de visão, são coisas que já estão acontecendo com você, mas algumas pessoas não valorizam. Sabe aqueles sonhos que você está tendo? Eu ando tendo tanto sonho. Essa noite mesmo eu sonhei com algo tão poderoso. Quando eu acordei, eu anotei. Presta atenção, esses sonhos é Deus dando visões para você. Nos últimos dias os jovens terão visões. Tem gente que pensa que visão é só um recado que eu tenho que entregar para o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil. Não! Visões de coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Visão talvez de uma estratégia para a sua célula. Visão para uma estratégia de um bairro que você mora, de um lugar. Visão. A Bíblia diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Olha para cá. O Espírito Santo está preparando a noiva para um encontro com o noivo. Mas antes desse encontro, se você não quiser crer comigo, fique em paz. Essa é uma fé particular que eu tenho. Antes da volta de Jesus, nós experimentaremos a maior colheita de todos os tempos. Nós experimentaremos. E eu vim aqui falar algo para você. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você hoje, nessa noite, se você está anotando, o título da minha mensagem é: eu vos enviei para ceifar. Jesus enviou você para ceifar. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo trouxe você para cá. O Espírito Santo trouxe, o Espírito Santo moveu no seu coração, porque o Senhor vai derramar uma unção tão poderosa sobre a sua vida hoje, uma unção de conquista, uma ousadia tamanha, que talvez você nunca teve essa ousadia. Hoje você vai receber essa ousadia, hoje você vai receber essa unção. E o que me introduz para chegar com você nesse tempo de ceifar? Aonde foi que Jesus disse isso? Esse texto está registrado na história de João capítulo 4. João capítulo 4 é um texto muito conhecido. Registra a história de um encontro que uma mulher teve com Jesus. E todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, o que acontece? Acontece que o Senhor faz algo em você, mas depois desse encontro o Senhor faz algo através de você. Por isso é um engano as pessoas dizerem assim: você quer ir para um encontro? Sabe, todos nós temos que ter esses encontros com o Senhor Jesus, com essa presença. Todos nós temos que parar para ter esse tempo. Por quê? Porque são esses encontros que marcam as nossas vidas. E após esses encontros, coisas acontecem na nossa vida. Olha para cá, a sua vida é resultado dos encontros que você tem. A sua vida é resultado de encontros. Quando você encontrou com uma pessoa amada, sua vida mudou. O encontro que eu tive quando a primeira vez que eu peguei meu filho no braço, o Felipe, o mais velho, que está hoje com 13 anos, nem parece, né? 13 anos. Eu tenho um filho de 10 e uma filha vai fazer um mês que vem 3 anos. São encontros. Cada vez que você tem encontros com a presença do Senhor, Ele produz algo em você. E cada vez que Ele produz algo em você, Ele vai produzir algo também através de você. João capítulo 4 registra a história. Eu queria que você acompanhasse comigo. Gostaria que todos abrissem a Bíblia, seja ela digital, a sua Bíblia aí impressa, mas eu queria que todo mundo abrisse comigo João 4:2, para registrar a você essa história. A Bíblia diz assim: deixou a Judéia, versículo 2, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Diga assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. O Senhor foi e ele parou porque ele estava cansado. Aonde? Na fonte de Jacó.
Aquela mulher tinha bebido da fonte de Jacó, mas agora ela ia beber de uma fonte que mudaria a história dela. É somente quando bebemos dessa nova fonte que a nossa vida é mudada. E a palavra do Senhor diz então que eles estavam cansados da viagem e eles se assentaram ali. Assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nada na Bíblia é por acaso. A hora sexta tem algo aí. Daqui um pouquinho eu vou te explicar o que significa a hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Opa! Tinha duas pessoas nessa história. As duas estavam com sede. Uma estava com sede de uma água natural e a outra tinha uma sede de uma água espiritual. Tem duas pessoas nessa história aqui que estão com sede. Jesus estava com sede de vidas. Que o Senhor derrame sede de vidas em você também. Você tem a sede de ver pessoas sendo transformadas. E é interessante que a iniciativa não partiu da mulher, partiu dele. É a iniciativa do Senhor salvar as pessoas, não é a iniciativa delas. Por isso que João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Não tem ninguém que pode dizer, eu escolhi Jesus, pelo contrário, foi Jesus que escolheu. Quando nós falamos assim, você quer aceitar Jesus? Tudo bem, eu não quero corrigir aqui algo que é uma tradição evangélica, mas 100% isso não está certo. Não é a pessoa que aceita o Senhor, na verdade o Senhor aceitou ele primeiro. Isso é tão poderoso que não partiu dela. Não foi ela que chegou até ele, foi ele que chegou até ela. O Senhor está chegando em muitas pessoas aqui nessa cidade. E o Senhor chega até ela e diz assim: dai-me de beber. Dai-me de beber. Aí a mulher responde para ele: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Tinha ficado só os dois. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Mas o texto diz: era necessário passar naquele lugar. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Todas as vezes que o Senhor Jesus nos pede algo é porque Ele quer nos dar algo muito maior. Se Ele está pedindo algo para você, prepare. É porque essa é a maneira que Ele faz para te dar algo muito maior. Por isso Ele perguntou para ela: dá-me de beber. Aí a mulher responde para ele: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber da água, dessa água aqui, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos aqui já receberam o Senhor Jesus? Então tem uma fonte em você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: tem uma fonte em você. Irmãos, muitas pessoas ficam buscando coisas lá fora, mas tem dentro de você uma fonte. O Senhor está dizendo: quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque é uma fonte. Disse-lhe a mulher: dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precisa vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher. O Senhor tocou na área de necessidade daquela mulher. O Senhor tocou numa área, talvez a área mais sensível daquela mulher. E aí o Senhor falou assim: chama teu marido e vem cá. A mulher responde para ele. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não é teu marido. Isso você diz com verdade. Ela já tinha casado 5 vezes, e agora estava relacionando com o 6º homem. O número 6 aponta para a natureza do homem. É só um encontro com 7 que pode mudar a nossa vida. 7 na Bíblia é a perfeição. O 6º é a natureza humana. O que os homens estão buscando, o que as pessoas lá fora estão buscando, eles não vão encontrar, eles não terão resposta. É somente quando eles encontram com o 7º é que a vida deles é transformada. Ela estava buscou no primeiro, não conseguiu. No segundo marido, não conseguiu. No terceiro, no quinto, no sexto, ela disse: nem vou casar mais, estou cansada, vamos ver o que vai dar. Mas aí quando ela encontrou o 7º, a vida dela foi transformada.
Tem muitas pessoas que estão tendo encontro com o quinto, rapidinho, eles vão frustrar com o sexto. E é onde você vai chegar para oferecer para ele o sétimo. Porque é o sétimo que vai transformar a vida dela. E a Bíblia então diz, a história continua, porque assim que o marido tivesses, e esse que agora tem não é teu, isso dissesse com verdade, Senhor. E aí a Bíblia diz que essa mulher, então eles têm ali uma conversa, mas eu quero antecipar por causa do tempo aqui, depois você continua lendo a história. Versículo 24, a Bíblia diz, no mesmo capítulo, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Sou eu que falo contigo. Nesse ponto, a Bíblia diz, chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estava falando com uma mulher. Eles ficaram admirados. Os caras falaram assim, nó, Jesus está conversando com aquela mulher. Mas ninguém teve coragem de fazer pergunta alguma. Ninguém teve coragem. É interessante que todo líder é assim, né? Às vezes o irmão tem vontade de perguntar uma pergunta para o pastor. Ele chega lá no dia no gabinete, na reunião, quando ele chega lá e... Ei, tudo bom, irmão? O que você queria? Ah, eu queria falar alguma coisa para você. E você sai lá falando, poxa vida, não era isso. Eu queria ter perguntado para ele, mas não tive coragem. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Com os discípulos de Jesus também. Eles chegaram, ficaram olhando e viu que Jesus estava conversando com a mulher, mas ninguém perguntou nada. Aí sabe o que a Bíblia diz? Presta atenção nesse ponto aqui, isso aqui é forte. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Presta atenção, primeiro o Senhor faz algo em nós, depois Ele faz algo através de nós. Talvez você tenha enfrentado dias, você fala, Senhor, não estou entendendo, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Deus está fazendo algo em você, porque vem dias que Deus vai fazer algo muito poderoso através de você. Você sabe, a Bíblia diz que aquela mulher teve um encontro, ela bebeu dessa fonte e ela foi na cidade falar com os homens. Ela foi lá chamar os homens. E aí a Bíblia diz, vinde comigo. Olha o que essa mulher disse. E vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Serás porventura o Cristo? Versículo 30. Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos rogaram dizendo, mestre, come. Eu amo a Bíblia. Jesus estava com os discípulos lá na fonte de Jacó, cansado da viagem. Aí os discípulos falaram, nós vamos sair para fazer uma compra, nós vamos comprar uma comida para o Senhor. Fica aí. Nisso chega uma mulher, o Senhor começa a conversar com aquela mulher. Aquela mulher tem uma experiência com Ele. Aquela mulher se alimenta, por isso Ele diz, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quando você tem um encontro com Jesus, você quer correr e falar para as pessoas o que aconteceu com você, ou foi o que aquela mulher fez. É muito estranho, irmãos dizendo assim, pastor, eu sou tão tímido, eu não tenho coragem, às vezes está me faltando ousadia para evangelizar. O que na verdade está faltando é ter mais encontro com Ele, porque quanto mais encontro você tem com Ele, mais você quer avisar para as pessoas, mais você quer falar para as pessoas. Se eu não estou querendo falar para as pessoas, é porque eu não estou tendo esses encontros particulares com Ele. Porque aquela mulher, quando ela encontrou com Ele, ela teve uma experiência forte. Ela correu e foi lá avisar para aqueles homens e falou, encontrei o Cristo. E aí os discípulos chegam e falam assim, mestre, come. Aí Jesus responde para eles assim, versículo 32, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí dizia então os discípulos uns aos outros, porventura alguém trouxe algo para ele para comer? Olha para cá, algo havia acontecido, olha para cá, isso aqui é importante, algo havia acontecido em uma outra dimensão, que além das expectativas dos discípulos, eles não estavam conseguindo compreender o que estava acontecendo ali, eles não estavam entendendo nada.
Aí de repente Jesus vira para eles no versículo 35 e diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois abranquejam para a ceifa. Eu estou aqui também para dizer para você, não fica dizendo tem 4 meses, tem 1 ano para ele voltar. Erguei os olhos, erguei os olhos. É tempo de erguermos os olhos. É tempo, sabe por que a Bíblia fala erguer os olhos? Porque muitas vezes nós estamos olhando para a nossa necessidade. Muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que pelos nossos problemas, por aquilo que está nos cercando, e o Senhor está dizendo: tira os olhos da dificuldade, tira os olhos do problema, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos até mesmo das pessoas. Erguei os olhos e vede, porque o campo já está preparado para a colheita. O campo está preparado. Aí Jesus vira para eles no versículo 36. Olha o que ele diz no versículo 36. Talvez você já leu esse texto muitas vezes e não teve essa compreensão, mas eu quero te ajudar pela graça de Deus a te mostrar algo aqui. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura para o seu fruto, para a vida eterna. E desarte. E se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Diga assim: se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então olha para cá. Na vida da igreja, na vida do reino, basicamente tem 2 pessoas: o semeador e o ceifeiro. O que o Espírito falou comigo é que a nossa geração, a geração que está vivendo hoje, a geração dos radicais livres, é a geração do ceifeiro. Nós somos a geração do ceifeiro, porque olha o que diz o versículo 37. Por isso, no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Diga: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu creio que nós somos os ceifeiros? Porque não há tempo mais para plantar, é tempo agora de colher. Os que vieram antes de nós já plantaram. Nós estamos aqui para entrar nessa colheita. Agora, aqui é a palavra profética que o Senhor está entregando para nós. Aqui foi o que o Senhor falou comigo, por isso eu dei o título dessa mensagem. Versículo 38, olha o que diz o versículo 38. Eu vos enviei para ceifar. Recebe essa palavra que ela é para você. Eu vos enviei para ceifar. Agora olha o que diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Não foi você que semeou, mas o Senhor falou: você vai ceifar. Mentiram para você quando disseram: você só pode semear onde você colheu. Não, 1000 vezes não. Nós cremos que vamos entrar no trabalho de outros. Outros plantaram, mas nós vamos entrar no trabalho deles. Por quê? Porque a alegria é a mesma. Uma é a alegria daquele que planta, outra é a alegria daquele que colhe. Há uma unção de colheita sobre nós. Você sabe, está reunindo no prédio desse aqui. Não foi vocês que plantaram tudo isso. Talvez demorariam anos, mas vocês entraram na plantação de outros. Vocês são a geração da colheita. Estão colhendo coisas grandes e vão colher coisas ainda maiores. Vão colher coisas ainda maiores. Vão colher anfitrião que não foi vocês que plantaram. Vão colher pessoas. Tem sementes espalhadas aí nessa cidade. O Senhor vai te abrir os olhos para ver onde é que essas sementes estão. E você vai dizer: Senhor, eu sou o ceifeiro. Eu estou aqui para ceifar. Tem muitas pessoas que pregaram o evangelho e alguns olharam e falaram: não quero ouvir, não, deixa para lá. Mas uma semente foi jogada, essa semente foi regada. Talvez esse missionário nem está aqui mais, já partiu para o Senhor. Ele vai ter uma alegria porque ele jogou uma semente. Simplesmente você vai chegar para ele e vai falar: você não quer ir para a cela? Ele fala: eu quero. Um semeou e você entrou debaixo da semente dele. O que aconteceu em Samaria foi profético. O que aconteceu em Samaria foi algo profético. O Senhor está dizendo algo para eles. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no versículo 39. Vê se isso aqui não é algo poderoso. Sobe o versículo 39. Muitos samaritanos. Quantos?
muitos samaritanos, sobe aí, o versículo 39, não dá, né? Beleza. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude de quê? Em virtude de quê? Do testemunho da mulher. Aquela mulher tinha acabado de encontrar com ele, agora é ela que está testemunhando. Por isso que eu falo, os maiores evangelistas são os que vão para o encontro, os novos convertidos. São aqueles que têm um encontro, aí eles querem evangelizar. Olha o que a Bíblia diz: muitos samaritanos creram nele, em virtude do testemunho. Por isso olha para mim, é preciso testemunhar. É preciso testemunhar. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração credes que Ele ressuscitou, será salvo. E o versículo Romanos 10, 11 diz: que com a boca se confessa para a salvação, e com o coração crê. Mas olha o que diz o versículo 12, põe lá para mim, Romanos 10, 12. Rapidinho, por favor, Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo que invocar o nome do Senhor. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem testemunhe? Como ouvirão, se não há quem pregue? Aquela mulher teve um encontro com ele, e ela falou assim: nossa, é tão maravilhoso. Pegou o cântaro dela, correu na cidade, falou para os homens: por favor, venham, 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 venham. É tempo também de falar para as pessoas: venham ouvir a palavra, venham ouvir a palavra. Sabe, nós fomos proibidos de ter encontro lá em Goiânia, na chácara. Eu disse para os pastores o seguinte: esquece, até todo mundo ser vacinado, não vai ter como ter encontro na chácara em Goiânia, não terá como. Aí eu fiquei falando: líderes são aqueles que vê solução onde outros só vê problema. Falei: nós somos líderes, nós vamos esperar o encontro voltar? Ou nós vamos responder ao Senhor nesse tempo? E aí sabe o que eu passei a fazer? Tinha muito tempo que nós não fazíamos isso na videira em Goiânia. Um pessoal foi tocar lá do outro prédio e chorou. Falou assim: nossa, eu tinha muitos anos que eu não ouvi falar isso. Aí eu falei para os líderes, para os discipuladores e para todos os membros: a partir de hoje, não importa o título da minha mensagem, se eu for pregar sobre Ofni e Ofinéias, se eu for pregar sobre Trifosa e Trifena, se eu for pregar sobre o anjo Gabriel com Miguel, no final eu vou fazer um apelo, porque qualquer palavra é ponte para levar até Jesus. E eu estou fazendo apelo. E todas as vezes que alguém perguntar: que dia que é o encontro na videira Praça da Bíblia? Todo domingo, 18 horas, tem encontro com Jesus. Eu mandei fazer um banner: encontro com Jesus, domingo, 18 horas. Na primeira semana, 5 pessoas se converteram. Na segunda semana, 9 pessoas se converteram. Sabe o que está acontecendo agora? As células estão fazendo apelos. Por quê? Porque eles respondem ao que falado no púlpito, eles respondem lá. E aí, quando as pessoas te perguntarem: que dia que é o encontro? Você fala: quarta-feira, sábado, 19 horas. Cada vez que nós reunimos, é um ponto de encontro com Jesus. As pessoas vão encontrar com Ele. Quantos me entendem nessa noite? E aí a Bíblia diz, Romanos 10, 15, eu quero declarar isso nessa noite: e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Alguns pastores aproveitaram a pandemia para dizer que isso é juízo de Deus. Aonde tem boas novas disso? Os seus pés não foram ungidos para condenar ninguém. Os seus pés não foram ungidos para você apressar e correr e falar o pecado de ninguém. Os seus pés foram ungidos. E eu quero declarar que você agora, o Senhor vai acelerar seus pés. Você vai correr e não vai se cansar. Haverá um aumento na velocidade. O Senhor falou ao meu coração: se a maldade aumentou, também onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vai aumentar o número de salvação, de libertação, de transformação. Coisas que nunca aconteceram antes vão acontecer no nosso meio. Sabe por quê? Porque se a maldade aumentou,
vai aumentar também a salvação, a libertação, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero declarar que os seus pés são formosos. Onde você passar, os seus pés, na verdade, são pés que transmitem esperança. Talvez são pessoas sofrendo, talvez são pessoas necessitando. E quando os seus pés pisar naquele lugar, o Senhor está dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. É tempo de anunciar boas novas. Diga amém. Volta lá em João 4, versículo 40. Jesus ele faz uma visita rápida a Samaria. E o versículo 40 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediam: por favor, permaneçam aqui, fica conosco. E o Senhor fica ali com eles 2 dias. Jesus ele fez uma visita breve em Samaria. Olha para cá. Ele fez uma visita breve. A Bíblia diz que ele permanece naquela cidade 2 dias. Depois de 2 dias, ele vai embora. Mas o impacto que Jesus deixou em Samaria não foi só na vida daquela mulher. Na verdade, o que Jesus deixou em Samaria foi uma semente. Jesus deixou uma semente em Samaria. Tem muitas sementes, espiritualmente falando, espalhadas nessa cidade. O impacto que ele deixou não foi só na vida daquela mulher e na vida daqueles homens. Jesus deixa uma semente naquela cidade e ele parte para cumprir o seu propósito. Qual era o seu propósito? Morrer na cruz. A Bíblia diz que ele morre na cruz. Ao 3º dia ele ressuscita. E se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver pelo menos 5 vezes que Jesus aparece aos seus discípulos. 5 vezes. Eu não vou registrar aqui as vezes que ele apareceu, mas eu quero me deter em uma delas. Em uma delas está registrada em Atos capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus ressuscita e fica com os discípulos 40 dias. Quantos dias? Nesse tempo, nesses 40 dias, o que Jesus fez? Jesus lembrou ele das coisas do reino. O Senhor ficou com eles. E no versículo 4 de Atos capítulo 1, pode colocar para mim por favor, o Senhor dá uma instrução a eles, uma direção, um posicionamento. O Senhor diz: e comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Que promessa é essa? Essa promessa está registrada em Lucas 24, 49. A promessa que eles seriam revestidos de poder. Olha o que diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu declaro, profetizo que nessa noite você vai ser revestido de poder, 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 poder. Por quê? Porque o poder é a capacitação para a expansão. Diga: o poder é a capacitação para a expansão. Aí o Senhor então vira para os discípulos em Atos capítulo 1, a última palavra antes de ser assunto aos céus, porque um precisava ir e o outro precisava vir. Deixa eu te falar, eu não tenho tempo, mas em algum momento eu posso falar isso. Eu estou orando, escrevendo um material sobre a importância do Espírito Santo, porque é tão interessante isso. A pessoa do Espírito Santo eu percebo que é muito negligenciada no nosso meio. É tão interessante que Jesus, em certo momento, ele fala assim para os discípulos: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas não posso falar agora. Quando vier o outro Consolador, a palavra outro no original é pronel, significa o mesmo, na mesma qualidade do outro. Sabe o que significa isso? Ele vai instruir vocês e vocês vão entender. Isso significa que o Espírito Santo deu para os discípulos, quando o Espírito Santo veio, expandiu a mente deles, expandiu o crescimento, expandiu a revelação. Todas as vezes que você recebe revestimento de poder, o Senhor reveste você e alarga a sua compreensão, alarga seu entendimento, alarga a sua autoridade. Se você vê Pedro antes do revestimento de poder, é um. Pedro depois do revestimento do poder é outro. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é esse
dínamos, essa dinamite dentro de você. Diga aleluia. Então Jesus ressuscita, ele deixa uma semente em Samaria, vai para o propósito, ele ressuscita, aí ele vira para os discípulos e diz: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí você sabe qual foi a resposta dos discípulos? Quantos estão me entendendo nessa noite? Diga amém. Versículo 6, olha a resposta dos discípulos, resposta natural. Os discípulos não tinham compreendido ainda o coração do Senhor. Por mais que o Senhor ficou com eles 3 anos e meio, depois ressuscita mais um simulado, um intensivo, sabe, de 40 dias, chapadão lá das coisas do reino. Os caras não entenderam. Olha a resposta deles, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim: entendi, o Espírito Santo virá sobre nós, aí o Senhor vai fazer alguma coisa, vou resumir para você, vai destronar César, o Império Romano, e nós vamos voltar a ter o controle de novo de Jerusalém, da nossa nação. Aí o Senhor está dizendo: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Sereis o quê? Quando o Espírito vem sobre você, ele vem para produzir algo. Descida, expansão. Descida, expansão. E sereis minhas testemunhas. A cidade de Samaria foi impactada porque uma mulher testemunhou. Agora o Senhor está dizendo: eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Diga Jerusalém, Judeia. Qual foi a outra cidade? E os confins da terra. Olha para cá. O Senhor estava falando assim: tem uma semente que eu deixei lá em Samaria, e depois que vocês foram cheios do Espírito Santo, vocês vão colher aquela semente que foi deixada lá. Eu vos enviei para ceifar. Os discípulos, a compreensão deles era natural. Os discípulos estavam dizendo o seguinte: como nós estamos debaixo do Império Romano, nós queremos que o Império Romano seja destruído, seja removido. E aí nós voltamos a ter o controle das nossas fronteiras, da nossa nação. Não precisamos mais contribuir com impostos. O Senhor falou: amplia a visão, expande a sua mente. Recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos não entenderam essa instrução. Antes ficaram em Jerusalém, fazendo sabe o que, Felipe? O desejo deles era fundar uma religião judaica. Se você for avaliar, eu não tenho tempo, mas os discípulos não entenderam o processo da transição. Em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, você percebe que Pedro ainda com outro discípulo ainda ia no templo orar. Eles ainda frequentavam o templo. Para eles era ainda muito forte, culturalmente falando. E aí, Atos capítulo 3, acontece um mover. Aonde que aconteceu o mover? Jerusalém. Jerusalém. Cadê a Judeia? Cadê a Samaria? Os discípulos estavam onde? Jerusalém. Queria ficar em Jerusalém. Tinha mover em Jerusalém? Tinha mover em Jerusalém. Mas qual foi a instrução do Senhor? Recebereis poder ao descer sobre vós, sereis testemunhas, Samaria, Judeia e os confins da terra. E eles ficaram aonde? Atos capítulo 3, o coxo de nascença é curado. Aí começa a perseguição. Eles não entenderam o processo de expansão.
foi necessário o Senhor sacudi-los. Foi necessário o Senhor sacudi-los. E aí a Bíblia diz em Atos capítulo 4, começa a perseguição, eles são presos. E apanha, são soltos. Atos capítulo 5, se você for avaliar, mais perseguição. Atos capítulo 6, são presos de novo. E são livres do coração da igreja. Por que da perseguição? Por que eles estavam passando por tudo aquilo? Porque eles não tinham compreendido o processo da transição. O Senhor queria expandir. Olha para cá. O Senhor quer expandir você nesses dias. Por isso esteja atento. Esteja atento às direções. Talvez tem irmãos que estão dizendo: pastor, aconteceu algo comigo, eu fui mandado embora, as coisas parecem que estão tudo assim bagunçadas. Presta atenção, talvez Deus está sacudindo você, porque Deus quer empurrar você para Samaria. Deus quer levar você para um lugar que talvez você não está entendendo, mas naquele lugar tem uma semente lá que alguém plantou, e o Senhor está enviando você para esse lugar, e você vai ceifar naquele lugar. Muitas pessoas talvez estão passando algumas coisas e eles não estão entendendo. Eles não entenderam o coração de Deus. Eu estava conversando com o pastor Fernando, em um momento a gente estava falando disso. Que alguns irmãos do nosso meio não entenderam o processo da transição, ainda estão na lei. Olha para cá, entender a transição coloca você debaixo de uma nova dimensão de poder. Nós precisamos entender, o Espírito Santo nos transicionou. Alguns até mesmo, nós fizemos uma nova apostila do cursão, uma nova lente. Algumas coisas o Senhor está nos mostrando, porque houve um processo de transição no nosso meio. Deus está nos levando e nós estamos entrando em um outro ciclo. Nesse ciclo é um tempo de aprendizado, é um tempo também de expansão no nosso meio. Os discípulos não entenderam esse processo de transição, e fez-se necessário a perseguição. Fez-se necessário eles serem checados. Fez-se necessário, às vezes, enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades. Alguns irmãos falam assim: pastor, eu não estou entendendo por que algumas coisas estão acontecendo comigo. Eu penso que o Senhor está fazendo com você a mesma coisa que está escrita em Isaías 54, versículo 2. Abra aí para mim, Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, versículo 2 diz: alarga o espaço da sua tenda. Deus, por que está acontecendo algumas coisas comigo? Por que eu estou enfrentando talvez essas coisas? O Senhor está dizendo: alarga o espaço da sua tenda. Estende-se o todo da tua habitação. Não impeça. Não impeça. Não impeça. Alonga bem as suas cordas. Firma bem as suas estacas. O Senhor está dizendo o seguinte: tem uma tenda, você tinha um nível de unção, capacitação, de autoridade, de sabedoria. O Senhor quer expandir isso. E o Senhor está dizendo o quê? Alonga, puxa mais. Alonga mais. Firma bem a estaca. Sabe por quê? Porque vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Se você tem passado alguns processos de Deus na sua vida, é porque Deus está esticando você, Deus está largando você, porque após esse tempo haverá um maior transbordo, haverá um maior tempo de crescimento, de frutificação na sua vida. Como eu disse para você, 2001 foi um ano de muito difícil, mas em janeiro aconteceu tanta coisa na minha vida. Agora em fevereiro está acontecendo tantas coisas na minha vida. O Senhor falou: depois de um tempo do esticar, depois de um tempo de um trabalhar, vem um tempo de crescimento, de frutificação. Quero profetizar sobre a vida de algumas pessoas aqui. Talvez tenham sido dias difíceis para você, dias de dificuldade, de pressão, de luta. Às vezes você vai falar: Senhor, eu não estou compreendendo porque eu estou passando por isso.
Deus, na verdade, está permitindo isso. Deus é bom, mas Ele está permitindo isso para esticar você, para largar você. Que após você passar por isso, você vai ser transformado em um outro homem, uma outra mulher. Haverá uma unção tão forte na sua vida, haverá coisa acontecendo de uma maneira tão intensa, tão poderosa. Antes do transbordar para a direita e para a esquerda, o Senhor manda largar, o Senhor manda estender e firmar bem. Por quê? Porque logo após esse processo vai crescer, vai multiplicar. Em Atos capítulo 6, voltando aqui, tem uma grande perseguição. E também acontece algo aqui. O que acontece em Atos capítulo 6? A igreja cresceu, e os problemas aconteceram. E os discípulos então dizem: não é razoável que nós abandonemos a mesa, abandonemos o ministério da oração e a palavra para servir a mesa. Então, eles estabelecem 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito. Dentre esses homens, tem 2 que nós podemos colocar em destaque: Estevão e Filipe. E a Bíblia diz então que Estevão, cheio do Espírito de poder e cheio de graça, ele começa a pregar. É o sermão com maior citação de textos bíblicos, é Atos capítulo 7. Ele começa a falar e o cara começa a citar trechos da Bíblia, trechos. E os homens que o ouviam, a Bíblia diz que eles ficaram tão indignados. E Saulo, depois o apóstolo Paulo, Saulo, estava no meio, entre esses homens. A Bíblia diz que eles rilharam os dentes, tão indignados que eles ficaram, a ponto que cada um pegou uma pedra e começou a atacar em Estevão. Você sabe o que aconteceu? O cara teve uma visão, e ele citou as mesmas palavras que Jesus citou. Ele disse o quê? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Quando você é cheio de graça e de amor, você é cheio também de perdão. Quando você é cheio de graça e cheio de poder, você também fala as mesmas palavras que Jesus falou. A Bíblia diz que ele teve uma visão, o céu abriu, ele disse, e ele falou, ele viu anjos, e ele disse: Senhor, perdoa esses homens. E eles mataram, e a Bíblia diz que as vestes dele caiu nos pés de Saulo. Atos capítulo 8, coloca para mim, por favor. Eu estou chegando com você no ponto onde eu quero. Chegando com você no ponto onde o Espírito de Deus me mostrou algo. Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em... Não converse, por favor. Levantou uma perseguição. Foi necessário uma sacudida. Porque os caras queriam ficar em Jerusalém fundando uma religião judaica. E todas as vezes que o Espírito Santo é derramado sobre nós, o Espírito é derramado para a expansão. Tudo que Deus faz em você, Ele faz para expandir, para multiplicar. Deus só abençoa, e tudo que Deus abençoa, multiplica. O pão que é abençoado é o pão que é multiplicado. Por isso que quando Ele, na ceia, Ele eleva os céus e Ele parte o pão. Porque aquele pão precisa ser multiplicado, precisa alimentar outras pessoas. Deus vai multiplicar o pão através de você, aleluia. E aí a Bíblia diz, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. O que Jesus tinha falado em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. E os discípulos queriam ficar aqui no Shaba, queriam ficar só aqui em Jerusalém. Aí foi-se necessário a sacudida. E a sacudida levou os discípulos para onde?
Não, os discípulos não foram para lá. Eles ficaram. Eles ficaram. Mas os outros foram para onde? Olha o versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os do cárcere. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a... Os caras ficaram mais tímidos? Não. Os caras ficaram com medo? Não. Eu quero dizer que a dificuldade que você está passando, o Senhor está fazendo de você alguém mais resiliente, mais resistente, com mais autoridade. E se o diabo se levantou para nos parar, nós vamos pregar ainda mais, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não vamos parar, é tempo de avançar. Oh, eu estou enfrentando luta, eu estou enfrentando dificuldade, pastor. Eu queria avaliar, eu queria entregar meu discipulado, minha célula. Se você está passando por luta, por pressão, Deus está preparando você para você ser mais forte, mais resiliente, para ter mais autoridade. Que você não seja essa geração dos Fiuk da vida, seja geração de homem, de Deus. A perseguição faz você mais resiliente, faz você jejuar mais, orar mais. Que no tempo da luta você diz: é agora que eu vou liderar essa célula. Foi para um tempo como esse que eu fui levantado. Foi para um tempo como esse. Talvez outros iriam desistir, mas você vai avançar, você vai continuar, você vai perseverar. Talvez outros iriam desistir, mas você não, porque há uma unção de perseverança na sua vida. Há uma unção que te capacita a permanecer no território do favor. E a Bíblia diz que foi a perseguição, foi a sacudida que empurrou Filipe, sabe para onde? Para Samaria. Algumas coisas estão acontecendo com você. Deus está empurrando você para alguns lugares. Você nem está sabendo. Sabe que lugar é esse que Deus está te empurrando? Espiritualmente falando, Samaria. Sabe por quê? Tem uma semente lá. Eu mudei para uma casa um tempo desse atrás. Estava bem, reformei, fiz tudinho ajeitado, da maneira como eu queria, com minha esposa e tal. E aí, aconteceu uma situação. Minha esposa queria muito um cachorrinho. Pegamos um cachorro e eu não li o estatuto do lugar onde eu morava. Era só cachorro de pequeno porte, o nosso era médio. E ele latia demais. E aí o síndico falou comigo: você não pode ter o cachorro aqui, tal. E aí eu falei: não, eu vou arrumar problema para minha cabeça. E eu sou um homem prático, minha esposa me conhece. Se tem um problema, eu preciso resolver o problema. Homem nasceu para resolver problema. Sabe para que tem homem no mundo? Resolver problema. É isso, tem um problema e resolve. Mas os homens de hoje: eu não quero resolver problema. Para que você nasceu, filho? Tem um problema? Deus vai levantar você para resolvê-lo. Eu falei para ela: vamos resolver o problema. Aí eu fui para um lugar, um condomínio lá, e falei: nós vamos lá nesse condomínio. Não estava entendendo nada, mas tinha uma semente lá. E aí eu cheguei num lugar, a mulher me mostrou a casa, toda mobiliada. Falei: eu vou mudar igual o rico, levar só roupa e a televisão. É uma mudança cara depois, porque depois você vende só as coisas, depois você tem que comprar tudo de novo. Eu falei: mas até lá Jesus já voltou e a gente resolve cada dia o seu dia. Aí eu fiquei todo empolgado quando a mulher me falou o valor. Quase que eu falei para ela: meu bem, eu vou ficar aqui, para garantir, você vai lá e pega as mudanças e traz para cá. Aí a mulher falou assim: mas eu preciso te falar uma coisa, eu preciso ser honesto com você. O valor é porque do lado aqui tem um rapaz que ele toca o terror. A mulher usa essa expressão. Já mudaram 4 pessoas. O proprietário mesmo da casa não aguentou morar aqui. Ele tem ações. O condomínio tem mais de 8 processos contra ele. É o chamado rico emergente. O cara ganha muito dinheiro, ele leva a pobreza junto com ele também. Aí o cara leva tudo que ele quer. E ele tocava o terror. Aí eu falei assim: meu bem, por esse preço aqui eu topo. E você? Uma festinha de vez em quando à noite, não acho que não vai ter problema não. Não que nós vamos participar, mas pelo preço está valendo. Ela olhou para mim e falou: bora, se você falou, vamos embora. Então nós mudamos. Presta atenção, tem gente que começa a festa 8 horas.
Ele começava a festa 3 da manhã. Chegava o grupo 3 da manhã. E na primeira vez, minha mulher só falou para mim: meu bem, precisamos fazer alguma coisa. Lembra? Homem resolve o problema? Falei: precisamos, vamos ligar lá. Aí liguei, o cara falou assim: não, o senhor é o 10º que liga, não resolve, ele não para. E o cara tocou o terror. Eu tinha que acordar no outro dia para ir para o culto. Aí eu comecei aquela coisa: Senhor. Aí aquele tipo de coisa, de novo, e era um negócio e tal. Só para você ter uma ideia, ele fez um dos quartos, tipo, os adultos vão entender o que eu estou falando. Ele colocou uma cama redonda num quarto, colocou espelho no teto do lado. Tinha uma banheira num da parte do quarto dele. Então era assim, era muita bagunça. E teve um dia que o Senhor falou assim comigo: olha para cá. O Senhor disse assim para mim: quem é a autoridade aqui? Quem é a autoridade? Sobre quem que tem o poder, o revestimento de poder para expansão? Aonde é que está a fonte? É porque a gente esquece das coisas que foram nos dadas. Aí eu falei: é verdade. Anuncia-lhe a palavra a ele. Aí de repente saiu um dia lá, Deus dá uma ocasião, saiu um menininho com o uniformezinho da escola videira. Era filho dele. Ele tem 4 filhos, uma com cada pessoa. Aí o menininho saiu lá. Aí eu virei para ele: bom. Mas seu filho na escola videira? Estuda. A gente está ensinando as crianças o caminho de Deus, né? Eu falei: as crianças, os pais das crianças. Mas tá bom, se você pelo menos está levando as crianças, né, para estudar na escola. Você conhece a videira? Não, bom demais. Tem um pessoal da minha família que é evangélico. Tinha uma semente ali. Não fui eu que plantei. Eu vos enviei para ceifar o que vocês não plantaram. Aí eu entendi porque eu estava lá. Falei para minha mulher: entendi porque que nós mudamos para cá. Comecei a conversar com ele. Não condenei, não julguei, comecei a falar com ele. Um dia ele fez um aniversário, regado a muita bebida, a muita coisa, me chamou, eu fui lá. Ele falou: quer tomar um vinho? Falei: só na ceia. Foi aqui não. Não, tal. Outra oportunidade, pregamos para ele, oramos lá com as pessoas. Eu tenho 3 filhos, como eu disse no início. 2 dos meus filhos participam de uma célula, sabe aonde? Na casa dele. Ele se converteu, estava amaziado, pagou uma nota para o advogado na Espanha para liberar documento do casamento para ele, levou os papel, casou, batizou. A mulher tinha dificuldade, aquela coisa, problema, tivemos que sentar. 4 meses agora está grávida. Tentei levar ele para 3 células. As 3 células os líderes passaram vergonha em mim, não foi atrás do cara. Aí ele chegou em mim e falou assim: por que você não faz aqui na minha casa? Foi na sua casa, com aquele quarto, com aquelas... Bora. A cela não vai ser lá, vai ser na sala. Ninguém precisa ir no quarto de ninguém. Aí eu chamei um irmão, fez a cela um dia, no outro dia tem um problema de coluna, fez a cirurgia. Aí ele falou assim: chefe, ele me chama de chefe, por que você mesmo não lidera aqui, cara? Os parentes da gente vêm aqui, te ouvem, diz que é tão bom ouvir vocês, entende quando você fala. Falei: por que eu não lidero aqui? Falei: porque eu estava faltando uma oportunidade, mas eu sinto que é de Deus também, não estava sentindo nada, mas eu falei: eu sinto que é de Deus, vou liderar aqui. Sabe o que era aquela casa? Uma Samaria. Tinha uma semente plantada lá. E a situação que eu vivi no meu condomínio me empurrou para aquele lugar, porque tinha uma pessoa para ser salva lá. Eu não sei o que Deus vai fazer nesses dias, não sei aonde tem sementes, mas Deus está empurrando você para a sua Samaria, porque tem semente espalhada na cidade. Irmão, você tem ideia de quantos homens de Deus vieram no passado, que talvez não tinha toda a modernidade, as coisas que nós temos hoje, mas foram homens de Deus, grupos pequenos que sustentaram o testemunho, talvez mulheres que subiam em montes, em lugares para orar, e choravam e jejuavam,
jejuava e dizia: Deus, ainda teremos batismo, ainda teremos. Aí nós estamos pensando que isso tudo tem a ver conosco. Um é o trabalho do semeador, um é o trabalho daquele que joga a semente do semeador, o outro é o trabalho do ceifeiro. Você tem o privilégio de colher em lugares que você não plantou. Há sementes espalhadas nessa cidade, há semente espalhada, e que o Espírito Santo te abra os olhos para que você possa ver lugares de sementes. Mas você sabe o que aconteceu? Como eu vejo Deus tocando algumas pessoas. Sabe o que aconteceu, pastor Fernando? Enquanto a igreja estava em Samaria, Satanás enviou um mágico para tentar roubar a semente que Jesus tinha plantado. Enquanto os discípulos estavam em Jerusalém, Satanás envia uma pessoa para Samaria. Coloca para mim Atos capítulo 8, versículo 9. É por isso que eu sinto que tem gente que está sendo tão resistido. O diabo está tentando se levantar contra você para roubar a semente que foi plantada na sua vida. Ora, havia certo um homem chamado Simão. O que aquele homem fazia, gente? O que aquele homem fazia? Praticava mágica, iludindo o povo aonde? Meu Deus. Jesus passa em Samaria, salva uma mulher, deixa uma semente, cumpre um propósito. Aí, pastor Sérgio, quando ele estava lembrando a última palavra, ele disse: fica aqui, até sejais revestido de poder. Depois, vai semear, vai colher a semente que eu plantei lá. Mas os discípulos ficaram aonde? Em Jerusalém. A sacudida levou Filipe para Samaria. Sabe por quê? Porque Satanás estava lá. O diabo tem se levantado para roubar a semente que tem sido plantada, que foi plantada nessa cidade. Irmãos, nós estamos enfrentando guerras, lutas. Satanás está furioso. Ele está tentando roubar a semente que foi plantada. Ele está tentando destruir as sementes que foram plantadas. Mas hoje, nessa noite, vai cair por terra, porque o Senhor vai levantar uma geração de Filipe, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vai desfazer as obras do diabo e vai anunciar o reino de Deus e vai pregar a palavra com poder. Satanás enviou Simão para lá, e a Bíblia diz que ele iludia as pessoas de Samaria. Faz questão de falar o nome da cidade, iludindo as pessoas de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Olha o que diz o versículo 10: ao qual davam todos o quê? Davam ouvido para ele. Era uma pessoa que dava ouvido para ele? Sim ou não? Enquanto a igreja estava em Jerusalém, Satanás envia o mágico para tentar roubar a semente que havia sido plantada. O diabo está tentando roubar as sementes que foram plantadas. Do lado da sua casa, pode ser que tenha uma semente ali. Talvez você não está entendendo. O diabo está levantando tanto contra a sua família, tanto contra você. A área onde você é mais atacada é a área onde Deus quer fazer o maior milagre na sua vida. A área onde você está recebendo talvez os maiores ataques, as maiores lutas, é a área onde Deus quer fazer algo na sua vida. E a Bíblia diz que todos, volta lá por favor, todos davam ouvido, todos, do maior ao menor, dizendo: este homem, Elimas, é o poder de Deus, chamado grande poder. Isso é o que o diabo faz, tenta iludir as pessoas, tentando mostrar o grande poder. Mas olha o versículo 6, Atos 8, 6. Oh Espírito de Deus. Atos 8, 6. Atos 8, versículo 5.
Filipe, descendo a cidade de onde? Por que ele desceu para Samaria? Porque havia uma semente plantada por Jesus naquele lugar. Filipe descendo a Samaria, ele fazia o que, gente? Anunciava-lhes a Cristo. Eu insisto nessa noite, se você não entendeu tudo que eu preguei, entenda isso, é tempo de anunciar Cristo. Anuncia da sua maneira. Você faz arte, anuncia através da sua arte. Você faz música, anuncia através da sua música. Você faz algum tipo de esporte, anuncia através do esporte. Anuncie de qualquer maneira. Anuncia, seja com uma motivação, porque está com outra motivação. Paulo diz, seja por motivação A ou B, importa que Cristo seja anunciado. É tempo de anunciar Cristo. E aquele homem chegou lá e anunciava-lhe a Cristo. Olha o que a Bíblia diz. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Profetizo que vocês vão fluir também em sinais. Eu profetizo que o tempo de sinais estão vindo sobre essa igreja, sobre cada um desses que estão aqui. Quem recebe aí, diga: eu recebo esse tempo de sinal na minha vida. Eu quero declarar isso, eu falo isso pelo Espírito. Você vai fluir em sinal. Não é tempo de dizer, eu não tenho unção de evangelista. Sabe o que o Senhor me corrigiu? Eu estava lá, um dia falei, não, mas eu vou fazer um apelo, mas eu não tenho essa pegada evangelística. O Senhor falou, eu vou falar para você o que eu disse para Jeremias. Não digas. Porque a Bíblia diz, Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor fala o que para Jeremias? Eu te escolhi, eu te consagrei, desde o ventre da sua mãe, e te constituí para ser profeta. Então disse eu, versículo 6, ah Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. No versículo 7 o Senhor corrigiu ele, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Versículo 8, não temas diante deles. Ah, o povo é mais sábio, esse pessoal não sei. Não tema diante deles. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí, o Senhor tocou nos lábios dele. Eu vou fazer essa oração por você hoje também nessa noite. Estendeu o Senhor a mão, tocou na sua boca e disse, eis que eu ponho na sua boca as minhas palavras. O Senhor falou para mim, para com essa conversa de dizer, eu não fluo nisso. Você flui em todas as unções. Você já tem tudo o que você precisa para o cumprimento do propósito. Não é tempo de dizer mais, não, eu não sou evangelista. É tempo de anunciar a Cristo. É tempo de anunciar a Cristo. É tempo de anunciar a Cristo. Volta lá em Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe descendo a Samaria anunciou a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha o versículo 13, gente. Olha o versículo 13. Atos 8:13. Coloca para mim, por favor. Atos 8:13. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Simão, que estava iludindo as pessoas. Eu gosto dessa expressão. Abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e milagres praticados por ele. Sabe aqueles que talvez são pessoas que nem sabem e que estavam sendo usadas pelo inimigo para tentar destruir, matar a semente que Deus colocou? Eles vão andar junto com você, do seu lado.
eles vão ser, na verdade, os líderes em treinamento que vão estar com você. Aqueles que talvez se levantaram para tentar destruir a semente, eles na verdade vão estar com você. Esse homem, ele estava lá tentando destruir a semente que Deus tinha colocado naquele lugar. Mas o próprio Simão foi tocado pela graça de Deus. Não foram os discípulos que inicialmente foram para Samaria. Sabe quem foi? Olha para mim. Filipe. Porque Deus não usa quem tem título. Deus usa quem está disponível. Deus não usa quem tem títulos. Deus usa quem está. Quantos estão disponíveis aqui hoje? Não foram os discípulos que desceram para Samaria. Discípulos ficaram lá, Jerusalém. Filipe entendeu. Eu vos enviei para ceifar. Quando Filipe percebeu aquela movimentação, ele falou: eu já sei para onde eu tenho que ir. Tem uma semente lá em Samaria. Tem uma semente lá em Samaria. Eu vou lá. E a Bíblia diz que ele desceu para Samaria. E quando ele chegou em Samaria, o Espírito Santo movia de tal forma que a glória de Deus, a unção de Deus, envolveu ele de tal forma. E ele foi usado. Por que ele foi usado? Por que tinha tantos sinais? Por que tinha tanta glória na vida dele? Porque na verdade, Filipe estava debaixo de uma palavra. Filipe estava debaixo de uma unção. Filipe estava num lugar onde tinha sementes. Olha para mim. O Senhor falou uma coisa muito poderosa comigo. São as ferramentas que você usa para plantação. Não são as mesmas que você usa para colheita. Essa geração, você hoje vai receber do Senhor ferramentas para um tempo de colheita. Deus está dando capacitações. Deus está equipando a sua igreja. Tem irmãos com tantas habilidades, tantos dons. Deus está dando para você ferramentas para um tempo de colheita. Eu profetizo que o Senhor está dando para você estratégia, sabedoria, graça, capacitação, entendimento, clareza. E foi tão poderoso que hoje eu estava vendo o Instagram de um irmão e ele estava num lugar onde estava tendo uma colheita. E os tratores estavam colhendo aqueles caminhões cheios. E as coisas estavam assim, sabe? Acho que era uma colheita de soja. Aquele tanto de soja foi enchendo uma parte, foi enchendo outra parte. E chegou um momento que transbordou. Eu falei: Senhor, eu quero declarar que isso vai acontecer conosco. O Senhor está nos dando essas ferramentas que eu estou vendo aí, esse caminhão, essas coisas, o Senhor está nos dando, porque nós vamos viver esse tempo de colheita no nosso meio. Eis que eu vos envio para ceifar. Outros trabalharam, mas vocês vão entrar no trabalho deles. Por isso eu te digo nessa noite, eu finalizo dizendo isso para você. O diabo, eu não gosto de dar muita ênfase nisso, mas eu sinto no meu espírito. O diabo está furioso com algumas pessoas aqui. O inimigo tem se levantado de todas as maneiras. E por que ele tem feito isso? Porque ele está tentando roubar a semente que Deus plantou em você. Você sabe, eu tenho visto muitas pessoas: vamos ir para um lugar ali, vamos abrir o nosso ministério porque nós queremos ter algo novo. Mas eles não entenderam que um é o trabalho do semeador, o outro é o trabalho do ceifeiro. Os caras poderiam estar vivendo o melhor momento agora para ceifar, para andar debaixo de uma unção, para ensinar sobre coisas, de materiais que nem foram eles que escreveram.
Aí eles falam, não, mas eu preciso ter o meu próprio, eu preciso ter o meu próprio, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Presta atenção, você não precisa fazer. Um é o trabalho do semeador, o outro é o trabalho do ceifeiro. Nós precisamos entender que a nossa função é caminhar debaixo desta unção que está sobre nós, sobre outros que vieram antes de nós, que quebraram pedra, que foram gente corajosa, foram gente realmente que lutou, que batalhou a fé, que defendeu a fé, que fizeram muitas coisas em Deus. Eles plantaram. Aí o Senhor falou, depois de um tempo, eu vou levantar uma geração de jovens que vão ceifar o que esses homens plantaram. Eu estava na conferência agora, ministrando lá em Goiânia, e o meu filho do meio, ele gosta muito de participar dos eventos. Ele tem uma veia muito profética, uma coisa poderosa. E ele sai no meio das pessoas, profetizando, colocando a mão na cabeça lá dos filhos pastores, dos irmãos, ele anda no meio lá. Ele tem umas percepções de coisas. E eu lembrei do momento que ele estava lá. E o Senhor falou algo muito forte no meu coração. E ontem uma irmã confirmou isso. A minha mãe foi a primeira pessoa que converteu lá em casa. E ela pregava para nós. Ela orava. Eu me lembro por muitas vezes que eu xingava muito, estava no mundo, ela pegava o óleo, passava o óleo na minha boca. Às vezes eu acordava e falei, mãe, eu passava alguma coisa na minha boca essa noite? Eu falei, não, estava ungindo a sua boca. Ela ungia o som. No ano passado, saudável, contraiu o vírus. Depois de 27 dias na UTI, ela partiu. Uma vez por semana, uma vez por semana ela fazia um bolo e um estrogonofe para os meus filhos. E eles estavam lá e ela orava. Ela falava, meus filhos, vocês vão ser profetas. Deus levantou vocês. E ela falava. Eu não fiquei revoltado, sofri até hoje, sinto muita falta. Teve um dia que o Senhor falou para mim, para você, foi uma mãe que foi embora. Para mim foi mais uma filha que chegou em casa. A alegria do reencontro será maior do que a tristeza da separação. E quando eu vi meus filhos profetizando, o Senhor disse, não foi você que plantou, mas você está colhendo. Tem sementes espalhadas nessa cidade. Pessoas que talvez, como a minha mãe, já até partiram, estão com o Senhor, mas que regaram em lágrimas, que oraram e que deixaram a semente. Aonde estão essas sementes? Eu não sei. Mas eu vou fazer 2 orações hoje. A primeira, eu vou orar para que o Senhor te abra os olhos, para que você veja aonde tem sementes plantadas nesse lugar. Não foi você que plantou, mas você vai ser o ceifeiro. Eis que eu vos envio para ceifar. A situação que você está enfrentando hoje, o Senhor está te empurrando para a sua Samaria. Em Jerusalém não ouve-se falar de Filipe, mas foi em Samaria, depois de um tempo de luta, de pressão, que ele fluiu nos dons, que ele realmente viveu dentro do propósito. Talvez nós estamos dizendo, pastor, parece que eu não estou sendo muito usado aqui, isso, aquilo, outro. Prepara que o Senhor vai empurrar você para Samaria, e nesse lugar você vai experimentar de glória, de unção, de poder de Deus, dons do Espírito, sinais serão derramados na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Queria chamar os irmãos do louvor. Nós vamos ministrar aqui e eu quero orar por você. Tem sementes de grandeza dentro de você.
Tem sementes de livros dentro de você. Tem sementes de canções dentro de você. Tem sementes de famílias que serão restauradas dentro de você. Olha para cá, estou profetizando. Tem sementes de chamado aí dentro de você. Tem sementes de empresas, de negócios, de grandes conexões aí dentro de você. Tem sementes. Outros plantaram, profetizaram, declararam sobre a sua vida, falaram a seu respeito. Olha o que está acontecendo. Cada vez que o pastor Fernando me contava das coisas que estão acontecendo, de salvação de pessoas, de batismo, do prédio, de coisa acontecendo. E tem quantos anos você está aqui? 5 anos. Não é normal 5 anos ter todo um trabalho desse. Quantos anos talvez você viu que muitos irmãozinhos simples, talvez que tiveram igrejas pequenas aqui nessa cidade, talvez que passavam até aqui na porta desse lugar e dizia: hoje é uma empresa, mas amanhã nós teremos uma grande igreja aqui. Deixou uma semente. Aí Deus está enviando o ceifeiro. O seu ministério é um ministério de ceifeiro. Outros trabalharam, você vai entrar no trabalho deles. Talvez as pessoas olham para você e dizem: eu não vejo essa coisa toda no Fernando, por que essas coisas estão acontecendo com ele? É verdade. Isso tem um nome: favor. Outros plantaram, você vai entrar debaixo dessa plantação. E você sabe o que o Senhor falou comigo? O trabalho é árduo daquele que planta. Mas sabe o que Deus falou comigo? Todos podem se envolver nessa colheita. Se você quiser ir num lugar, você pode trazer até uma criança para ajudar você a colher. É ou não é? Você vai carregando a caixa enquanto eu vou pegando e vou colocando aqui. O Senhor vai colocar pessoas do seu lado para ajudar você nesse tempo de colheita. Eu sinto o Espírito dizendo aqui para algumas pessoas: eu vos enviei para ceifar. Como que é o seu nome? Seu Patrícia? Beatriz. Eu sinto o Espírito de Deus derramando uma unção fresca sobre você para um novo tempo. O diabo tem se levantado contra você porque ele está querendo roubar a semente que foi plantada na sua vida e no seu ministério. Muitas lutas na mente, muitas pressões, talvez muitas palavras dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. E o Senhor está colocando dentro de você uma semente de grandeza. Deus vai fazer coisas tão poderosas através de você. O que você precisa é confiar que Ele está te dando hoje a capacitação para esse novo tempo. O Espírito de Deus está preparando essa igreja, e essa igreja será chamada uma igreja de ceifeiros. Eis que eu vos enviei para ceifar. Os radicais livres são ceifeiros. Outros plantaram, outros trabalharam, e nós vamos fluir debaixo dessa unção. Declaro que o Senhor levanta uma geração de Filipes aqui, de homens ousados que vão desfazer as obras dos mágicos que foram feitas, de magias, toda obra do diabo que foi feita para iludir as pessoas, toda obra do diabo que foi feita nessa cidade, no ABC em São Paulo, toda obra do diabo para iludir as pessoas através de ensinos errados, nós nos levantamos nessa noite para desfazer agora e declaramos: caia por terra em nome do Senhor Jesus. Quebramos toda a influência do diabo e declaramos que o Senhor levanta agora, Filipe para descer para Samaria. Filipe, homens e mulheres ousados que vão descer para Samaria. Oh Espírito de Deus, levanta
Homens e mulheres ousados, homens e mulheres cheios do Espírito, que vão mover com sinais. Que vão mover com sinais. Feche os seus olhos, sentado como você está. O Senhor vai te dar visão agora. Eu oro para que o Senhor abra os olhos. Por que eu mudei para esse lugar? Por que nós mudamos de novo? É porque tem uma semente plantada lá. Erguei os olhos. Seus olhos estão fechados. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, abra os olhos. Abra os olhos das mulheres. Abra os olhos das mulheres. Talvez você questionou, você passou sofrimento nesse lugar e você diz: Senhor, até hoje não estou entendendo por que está acontecendo. O Senhor está te abrindo os olhos. Fui eu que te trouxe para esse lugar. Esse lugar é a sua Samaria. É aqui que eu vou te usar como nunca te usei antes. É aqui que os sinais vão fluir como nunca fluíram antes. É aqui que você vai desfazer as obras do diabo. É aqui que você vai anunciar a Cristo. Abra os olhos. Algo está acontecendo com você nessa noite. Nos últimos dias, eu enfim verei teu Espírito Santo. Espírito em toda a carne. Nos últimos dias, eu estou te levando para Samaria. Eu estou te levando para Samaria. Eu estou derramando uma unção nova, fresca em você. Tem um óleo escorrendo sobre a sua cabeça. Rei da glória, Rei da glória. Passam-se os dias, passam-se os anos, há uma certeza, os meus olhos verão o Chegou o seu tempo, chegou a sua hora. E passam-se os dias. É com você, agora é com você. Recebe onde você está. Verão o varão que em breve virá. E passam-se os dias, passam-se os anos, há uma certeza, os meus olhos verão o varão. E passam-se os dias, passam-se os anos, há uma certeza, os meus olhos. Mais. Porque Ele virá, Ele virá, Ele virá. Que Ele virá, Ele virá. Rielebachoia balabacaia. Jerusalém, Jerusalém, Samaria e os confins, Jerusalém, Samaria e os confins da terra, todo espaço é teu. Jerusalém, Samaria, Samaria e os confins da terra, Jerusalém, Samaria e os confins. Ei, vamos insistir, esse é o mover.
Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, Samaria e os confins, todo espaço é teu. Jerusalém, Samaria e os confins, Jerusalém, Jerusalém. E que o Cordeiro receba a sua recompensa através de nós. Que o Cordeiro receba através de nós. E que o Cordeiro receba nós levantamos o teu nome, nós levantamos o teu nome aqui nessa cidade, aqui nesse lugar. Nós levantamos o teu nome aqui nessa cidade. Nós levantamos o teu nome. Ei! Aqui nessa. Erga suas mãos, erga suas mãos. Nós levantamos. Aqui nessa cidade. Nós levantamos o teu nome aqui nessa cidade, aqui nesse lugar. Nós levantamos o teu nome, nós levantamos o teu aqui nessa. Jerusalém, Samaria e os confins, Jerusalém, Samaria e os confins, Jerusalém, Samaria e os confins da terra, todo espaço é teu. Jerusalém, 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 Samaria e os confins da terra, todo espaço é teu. Jerusalém, todo espaço. Jerusalém, Samaria, Jerusalém. Tem uma semente dentro de você. Levante as suas duas mãos. O revestimento de poder é para expansão. Revestimento de poder é para expansão. Nós entramos em um novo ciclo. Igreja Videira entrou em novo ciclo. A Vinha entrou em novo ciclo. E um novo ciclo, uma nova unção está sendo derramada sobre nós. Novas ferramentas estão sendo entregues para nós. Para um tempo de colheita. Estão diante de mim os ceifeiros, os Filipes, homens e mulheres que vão descer para Samaria, porque tem sementes plantadas, tem sementes plantadas. Se você deseja receber uma unção fresca, uma unção nova, erga suas duas mãos. Comece a orar em línguas onde você está agora. Isso, isso.